Cristo Lisbete os fez filhos de Deus à nossa imagem e semelhança, com minha palavra. E ninguém pode pôr outro fundamento no lugar do que está posto, que sou eu, Jesus Cristo. E se sobre este fundamento alguém edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a declarará. E esse dia é hoje, que está presente esse fundamento. Pois pelo fogo, pela palavra de Deus, que eu falo, será revelada. E a obra de cada um, seja qual for, o fogo provará. Os céus e a terra, que são as mentes dos homens que existem agora, estão reservados pela própria palavra, guardados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, homens que não querem viver com Deus. Mas vocês são os que não contaminaram o amado santuário do Senhor, que é a mente. Se mantiveram tão puros como virgens, e são os que seguem a mim, o Cordeiro fêmea, onde quer que eu vá. E isso significa que vão crescendo e se fortalecendo em espírito, que é em sabedoria e conhecimento, juntamente com Cristo Lisbete. Foram redimidos dentre os homens, como primícias para Deus Pai e Deus Mãe, o Cordeiro fêmea. E em suas bocas não foi achada mentira, pois são sem mancha diante do trono de Deus. Se você é um amador da verdade e da luz, então seu anelo é conhecer a Deus totalmente, para poder estar perto de nós e poder herdar todos os benefícios de ser feito filho de Deus. Mas se você não se interessa em conhecer a Deus, é como os judeus e fariseus, homens que não quiseram se submeter a viver vidas limpas e ordenadas, e por isso mataram a Cristo há 2000 anos. Não quiseram aceitar que Deus tem esposa e que através dela tudo foi feito novo. Amém, aleluia. Cristo é uma mulher. O que não vê isso é alguém que não aceita que Deus tem esposa e que seja Cristo. Claro, porque se o que se vê foi feito do que não se via, no mundo espiritual, e se existem casais de homem e mulher, é porque Deus é esposo e esposa. A ordem de Deus é que pela fé de Cristo Lisbete, vivamos as coisas espirituais que não se viam, já que é pela fé de Cristo Lisbete que todo o universo espiritual foi constituído, pela palavra que sai de minha boca, que é a palavra de Deus. Eu sou a luz do mundo, e é por mim que se conhecem as coisas escondidas de Deus, já que não se viam até agora. Todas as coisas, quando são postas em evidência pela luz, são manifestadas, porque a luz é o que manifesta tudo. Minha palavra traz à luz toda a verdade sobre Deus, que os homens maus e perversos ocultaram, e tudo o que está oculto está em trevas. Isso é tão simples como o branco e o preto. Se você não gosta da minha palavra, de pureza e santidade, é porque é um simples mortal, que não pode nem quer deixar de viver como um homem carnal. E por isso te convém ocultar que Cristo é mulher e a esposa de Deus. Eu sou essa ajuda idônea para o homem terrenal, que não sabe discernir entre o bem e o mal. E seu corpo é entregue a todo tipo de imundície da carne. Veja como diz a carta aos Gálatas 5, do 19 ao 21. E manifestas são as obras da carne, que são adultério, fornicação, imundície, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, lutas, ciúmes, iras, contendas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais os admoesto, como já vos disse antes, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Todas essas imundícies existem nos homens que não foram limpos e selados com o Espírito da promessa, que é minha palavra, já que tendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nela, é que se adquirem as promessas. Veja como diz a primeira carta aos Tessalonicenses 4:7. Pois Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. E ninguém sabe qual é essa santificação, enquanto não escuta a esposa de Deus, Cristo Lisbete. Por isso eu sou o fim da lei. Veja como diz a carta aos Romanos 10, do 1 ao 4. Irmãos, certamente o anelo do meu coração e minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação.
Porque eu lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não conforme a ciência. Porque, ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça a todo aquele que crê. Não é que a lei caducou, senão que ao viver como um espiritual é justificado por Deus, e já não por sua própria justiça, porque a justiça de Deus é a perfeita. E se já não está debaixo da lei, é porque está submetido ao Espírito, que é a palavra de Cristo lhes bete e para Deus, já não é transgressor de sua lei. Por isso diz na carta aos Gálatas 5,18: Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Só se você vive conforme a carne, depois de ter conhecido a verdade que eu falo, é que se converte em um transgressor da lei de Deus. Mas se vive, como eu te ensino a viver, no Espírito, então nunca se apartará de sua boca esse livro da lei, mas de dia e de noite meditará nele, para que guarde e faça conforme tudo o que nele está escrito. Assim fará prosperar teu caminho, e tudo te sairá bem. O que não se une a mim, ou tem inveja de mim, ou é um carnal que gosta de viver na desordem de sua mente, e nos deleites temporários que a carne te oferece. Agora entendem por que ocultaram a esposa de Deus. Não os convém viver debaixo dessa ordem perfeita que ela traz? É que para estar perto de Deus não pode servir a Deus e às riquezas de sua mente carnal? Ou escolhe a vida, que é viver na luz, e reconhece que Deus tem esposa e que é Cristo Lisbete, a luz do mundo? Ou escolhe a morte, que é viver nas trevas, como um homem terrenal que nega a Cristo, porque não convém que seja mulher e a luz do mundo, que exige que saia das trevas? Que lindo ver como vocês, meus santos anjos, foram iluminados, e agora podem ver com clareza todos os mistérios que estiveram ocultos sobre a verdade de Deus Pai e de Cristo. Vocês, os filhos do único Deus vivente, Melquisedeque Lisbete, que receberam nosso Espírito, podem perceber as coisas do Espírito, porque para vocês não são loucuras, mas são uma realidade em suas vidas. Amém? Aleluia!